escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Bom dia, queridos. Tenham todos um excelente domingo. Vocês devem estar esperando a continuidade dos estudos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas considerando a possibilidade de que alguns irmãos podem não ter acesso à internet e que são assíduos frequentadores da escola dominical, nós resolvemos então interromper. Nós ministramos a 5ª lição e decidimos então, eu conversei com a Raíra e decidimos então dar uma visão geral do livro do Apocalipse. Essa revista nós estudamos cerca de mais de um ano, ela da escola dominical. E aqui nós vamos ter uma visão geral, inclusive é um tema pertinente para o momento de grande sofrimento que vive o mundo e a igreja. Acreditamos sinceramente que essa pandemia que a gente vive é um juízo de Deus sobre a terra, sobre a sua igreja, no sentido de nos acordar, nos despertar do sono que muitos cristãos estão vivendo, de uma vida, de uma dupla vida, de não priorizar as coisas do reino, enfim, é uma chamada, para a igreja e para o mundo, com certeza, que tem cada dia mais, a depravação é total de fato, no mundo em que a gente vive. A blasfêmia, a afronta à santidade de Deus. Então, na verdade, essa pandemia é uma oportunidade das pessoas se voltem para Deus, abandonem seus pecados e se entreguem para o único que pode salvá-las, sem dúvida nenhuma. Então, nós vamos estudar, tendo uma visão panorâmica, é claro, o livro do Apocalipse. Vamos ter um panorama geral do livro, onde a gente vê que no capítulo 1, João tem a visão entregue por um anjo, Jesus encaminha um anjo até João, que lhe entrega a visão. Também nós vamos ver a visão onde João vê Jesus glorificado, ele como que tendo os olhos, como chama de fogo, os seus pés como bronze polido, da sua boca saía uma espada afiada e ele tinha os cabelos brancos como a branca neve. Então, ele tem uma visão de Jesus glorificado. Do capítulo 2 ao 3, nós vimos a descrição das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. No capítulo 4, há uma descrição da glória de Deus, o que acontece ali diante do trono de Deus. No capítulo 5 ao 6, nós vemos então o juízo de Deus começando, a abertura dos 7 selos. No capítulo 7, nós vemos os 144 mil. Quem são eles? No capítulo 8 ao 11, nós vamos ver o tocar das 7 trombetas de Deus. Do capítulo 12 ao 19, vemos aí a cena, da grande peleja no céu, a grande batalha escatológica, onde Satanás é expulso do céu. Há uma briga há uma grande briga, na verdade, uma briga escatológica entre Miguel e Satanás, onde este é expulso do céu e vem para a terra, definitivamente, e vem com muita ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós temos também as 7 vozes, as 7 taças, 7 cenas de julgamento, e finalmente do capítulo 20 ao 22 nós temos as 7 visões finais, culminando com o capítulo 22, onde João contempla finalmente o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça de Deus, que todos nós ansiamos por isso. O Apocalipse, a palavra Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo. Os destinatários primários, esse livro do Apocalipse, ele foi escrito primariamente para os cristãos que estavam em plena perseguição, lá no 1º século. Foi um alento para aqueles cristãos saberem que valia a pena
passar por tanto sofrimento, né? Porque a vida na glória, sem dúvida nenhuma, não há paralelos de uma vida, por mais plena que seja nessa terra, não há dúvida nenhuma. Olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os destinatários em geral somos nós, cristãos de todas as gerações, de todas as épocas. É um livro cheio de simbolismos e imagens. Nós vamos ver aí o simbolismo dos números. O número 7 é o que apresenta maior frequência no livro. Nós vemos imagens também meio que aterradoras, né? Mas são imagens simbólicas. A gente vê dragão, bestas feras, enfim. É um livro fascinante, enigmático, mas de difícil interpretação. Então, quem vai entender esse livro? Queridos, quem vai entender esse livro é a igreja do Senhor, são os servos de Deus, os eleitos. A igreja militante, a igreja invisível, aquela igreja que ama o Senhor, esses que têm o Espírito Santo de Deus, eles vão entender esse livro, vão entender o essencial para as suas vidas. Então, existe uma interpretação correta do livro de Apocalipse? Existe unanimidade em relação a alguma escola que responda a todas as questões? Não existe unanimidade, né? Existem algumas escolas e nós trouxemos apenas duas aqui e nós vamos focar aqui na segunda. A primeira, ela é a escola de interpretação cronológica e literal. O que essa escola pregou? Ela pregou que o livro deve ser lido de forma cronológica, linear e literal, ou seja, ao pé da letra. Cronológica no sentido de que realmente os acontecimentos eles vão se desenrolando, é como um livro de história, né? Você vai do início, meio e fim, até completar, chegar ao ápice final da história, no caso aqui no capítulo 22. E literal porque é ao pé da letra realmente, nesse sentido de que, tipo assim, olhos do Senhor Jesus, né, foi visto por João, tendo olhos como chama de fogo. É chama de fogo mesmo. E a outra escola que a gente se afeiçoou um pouco mais é a escola de interpretação cíclica e simbólica. O Apocalipse, essa escola defende que ele não tem uma sequência cronológica, onde um fato vem após o outro e até chegar no clímax final. Não. Ele é descrito em forma de ciclos. Ao todo são 7 ciclos. Começando por o ciclo primeiro, do capítulo 1 até o 6º. No 6º capítulo fecha-se um ciclo. Ali existe o derramar da ira de Deus, o fim de todas as coisas. Só que a cada progressão dos ciclos, novos fatos vão sendo adicionados, né? E assim nós temos que no último ciclo tem o fechamento completo da história da raça humana como a gente conhece, do mundo como a gente conhece que ele é. Então, nós somos um pouco mais afeiçoados a essa escola de interpretação cíclica e simbólica, ou seja, todos os símbolos, os olhos, né, como chama de fogo, não são isso, é um símbolo para essa escola. O livro de Apocalipse é majoritariamente simbólico, ou seja, não literal, não é interpretado de forma ao pé da letra, né? Ele tem 7 ciclos, contando a mesma história, né, com acréscimo de novos fatos a cada ciclo, culminando com a segunda vinda de Jesus. É isso que a escola chama de, que aliás William Hendricks, um grande teólogo, ele denominou a essa sucessão de ciclos como paralelismo progressivo. São fases relativamente ciclos relativamente paralelos, mas que, acrescentando novos e novos fatos, chega-se ao final. Mas vamos ter bem claro em nossas mentes algumas observações. Cristo, ele é o centro da Bíblia.
E toda a Bíblia ela é escatológica. Imaginemos lá em Gênesis. Como pode ser escatológico no início de todas as coisas? Queridos, logo após a queda do homem, a grande tragédia que foi a queda humana, a queda da raça humana, nós vimos ali já Deus imediatamente providenciando a salvação, a restauração, né, do homem diante dele. E não foi aquela providência, aconteceu a queda, o Senhor vai providenciar porque aconteceu, ele já sabia disso, antes dos tempos eternos. Lembram que o Cordeiro de Deus foi imolado antes, né, dos tempos eternos. Na eternidade, o Cordeiro de Deus já havia sido imolado. Então ela é toda escatológica, a palavra de Deus. O centro dela é Jesus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tá? E no Novo ele vem na plenitude dos tempos. É quando Jesus vem à Terra e nasce. E aí começa então a plenitude dos tempos. A Bíblia é a palavra de Deus, então ela não tem erro. O livro de Apocalipse ele não tem nenhum erro. Pode haver equívocos de tradução, mas não existe erro. A palavra de Deus é inerrante. Agora as nossas interpretações não, elas não são inerrantes. Tá? Não existe nenhuma escola de interpretação 100% correta. Estudar o livro de Apocalipse é olhar para o passado, para o presente e para o futuro também. Tem algumas escolas, como a escola preterista, que olha muito para o passado, futurista, que interpreta o livro olhando para o futuro. Nós vemos assim, que o Apocalipse, vamos dar um exemplo, do primeiro até o terceiro capítulo do livro de Apocalipse, para nós é passado. Já aconteceu. As cartas foram enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Isso é passado para nós. Né? E assim por diante a gente vai ver durante os nossos estudos aqui. O livro de Apocalipse ele tem maciça base também no Antigo Testamento. São as profecias dos profetas, né? Profecias de longo tempo, né? Se realizando e a gente vendo sendo culminadas ali no livro de Apocalipse. Uma atitude que nós devemos ter ao ler o livro, ao tentar estudar esse livro, nos aproximarmos dele, é humildade. E muita humildade para reconhecer que não existe assim dogmas fechados em relação ao... Ele é inerrante, ele é autoritativo, ele faz parte do cânon, ele é uma bênção de Deus para a igreja, mas nós temos que ter humildade em não fechar, né, uma escola completamente certa. Não, a gente pode se afeiçoar a uma ou outra. Mesmo porque, graças a Deus, a doutrina, as doutrinas contidas ali, se eu sou milenista, se você é pré-milenista, dispensacionalista, se eu acredito que o milênio vai acontecer, que a volta do Senhor vai acontecer antes do milênio, se nós vamos passar ou não pela grande tribulação, essas questões que não são doutrinas tronco do Evangelho, elas não vão interferir na nossa salvação. Com certeza não. O que elas vão servir, tanto uma como outra, para trazer consolo, ânimo, fortalecimento para a igreja militante do Senhor aqui na terra, esperança de que isso tudo vai passar, né? Nós estamos numa época muito complicada, a pandemia é um juízo de Deus sobre a terra, sobre a igreja dele também, que o juízo começa pela casa de Deus, mas é isso que o livro nos traz, extrair dele o que ele quer realmente que a gente aprenda. Então, cada número, estudo, oração, sem dúvida nenhuma. Cada número em Apocalipse tem uma interpretação. O número que mais aparece é o número 7. Nós temos também o número 4. Nós vamos ver a representatividade de cada número. O número 10. Tá? E quem vai aprender o livro? Quem vai se interessar? Quem vai entender? Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É o Espírito Santo habitando na vida do crente, na vida do cristão, que vai trazer para esse cristão, para a igreja, o entendimento na medida certa para cada um de nós do livro de Apocalipse. Então vamos ler, queridos, pegue a sua Bíblia, por gentileza, vamos ler Apocalipse de 1 até o 18. Capítulo 1, versículo de 1 a 18. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, que é o primogênito dos mortos, e ele é o soberano dos reis da terra. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, diz João. E voltando-me, vi 7 candelabros, candeeiros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Sua voz era como o som de muitas águas. Quando o vi, caí aos seus pés como um morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então João, o Senhor Jesus falou para ele: não tenha medo. Eu sou aquele que esteve com vocês aqui na terra durante os 3 anos. Não tenha medo, porque eu venci a morte e agora eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu ressuscitei, estou vivo para todo sempre. Não há motivo para temer. Nós vamos ver aqui algumas características mais, que saltam mais aos olhos de cada igreja rapidamente. Éfeso, a igreja que deixou de amar. Então a carta endereçada a Éfeso tinha essa chamada de atenção. Era uma igreja que trabalhou muito, era irrepreensível quanto ao combate das falsas doutrinas, mas ela caiu em um aspecto, ela deixou de amar. Então é possível uma igreja, ser rígida, ser uma guardiã da verdade, ser coluna e baluarte da verdade, e fazer isso de forma automática? É possível, irmãos. Infelizmente é possível. Então Éfeso foi repreendida pelo Senhor nesse sentido. Ela deixou de amar. Esmirna, que é a igreja que nós vamos ver hoje rapidamente, ela foi a igreja perseguida. Pérgamo, a igreja tolerante com o mundo, tolerante com as falsas doutrinas. Tiatira, a igreja comprometida com a falsa doutrina, com as heresias. Aí nós vamos ver a figura de Jezabel, a falsa profetisa. Sardes foi a igreja apática, irrelevante, dormente, amortecida, embriagada com as coisas desta vida, totalmente apática. E aí nós vamos ver mais adiante. Filadélfia, a igreja missionária, a igreja que entendeu o recado
e partiu para o que a igreja foi chamada, proclamar o Evangelho. Laodiceia, a igreja que apostatou da fé. Como texto básico, como a gente vai ver hoje um pouquinho sobre a igreja de Esmirna, o texto básico que a gente trouxe é em Apocalipse 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições, Esmirna, e a sua pobreza, mas você é rica. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Que promessa maravilhosa! Esmirna, a igreja perseguida. Um versículo-chave desse trecho do Apocalipse, capítulo 2, verso 10, é justamente esse: ser fiel, Esmirna, ser fiel, igreja brasileira, ser fiel até a morte, ser fiel em qualquer lugar, igreja americana, a igreja que está vivendo, eu não gosto muito desse termo, muito triste esse termo. Na Europa se fala que a Europa é um continente pós-cristão. Eu até me recuso a aceitar isso. Eu creio que, quem sabe, através dessa pandemia, eu creio que virá um avivamento para aqueles crentes que estão debilitados, perderam a fé, ficaram para trás. Enfim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, assim, nessa lição, rapidamente, nós vamos aprender que um cristão, em ser cristão consciente, professar, continuar, perseverar no nome de Cristo, mesmo diante da morte, como aconteceu aqui com esses irmãos lá em Esmirna, e com muitos e muitos e muitos mártires na igreja do primeiro século. Relembrando, quem foi o autor da carta, de Apocalipse? Foi João. O Senhor Jesus enviou o mensageiro para que falasse a João. Então João escreveu a carta do Apocalipse, João o apóstolo. A data foi entre 81 e 96 depois do Senhor Jesus, depois de Cristo. Foi na ilha de Patmos que ele escreveu. Aliás, ali ele estava, por causa da sua fé, estava preso na ilha de Patmos. E os destinatários foram as 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vemos aqui nesse mapa as 7 igrejas, começando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui nós vemos a ilha de Patmos. Aqui, na verdade, era uma ilha-prisão. Para cá vinham todos os que eram indesejados em Roma e nos demais lugares do Império Romano. E a cidade de Esmirna? A cidade de Esmirna, ela está aqui, queridos, olha, localizada na Ásia Menor. Atualmente aqui é a atual Turquia, tá? Esmirna ficava exatamente aqui, é uma região litorânea. Ficava situada a 55 quilômetros, bem perto de Éfeso. Ela era um grande centro portuário, cultural e religioso da Ásia Ocidental. Em 195 a.C., já existe, vejam bem, 195 a.C., o paganismo sempre existiu. A idolatria, o homem sempre foi transcendental. O homem quer adorar alguma coisa, alguém, coisas ou alguém, né, ou pessoas. Mas ele tem
essa necessidade de adoração. Infelizmente, as pessoas adoram, né, nos referindo agora no século XXI, as coisas e as pessoas erradas e deixam de adorar o único que deve ser adorado. E já em 195 a.C. já existia ali, na cidade de Esmirna, vários templos, dentre eles o templo da deusa Roma. A cidade de Roma era considerada uma deusa, assim como os imperadores. Eles queriam ser cultuados como se fossem deuses. Em 26 a.C. foi construído outro templo ao imperador Tibério. Então era uma cidade, comumente, regra geral aqui, né, nesse momento da história, uma cidade extremamente idólatra e pagã. E a religião se misturava muito com promiscuidade. O fundador da igreja provavelmente foi o apóstolo Paulo. Esmirna, de onde vem esse nome Esmirna? De mirra, né? E mirra a gente sabe que é uma erva amarga. Esse é o significado da palavra Esmirna. E Esmirna, a igreja em Esmirna realmente provou de amargas provações, de amargas perseguições, perdendo seus bens, sendo espoliados. Enfim, queridos, foi grande sofrimento para aquela igreja, mas saiu vitoriosa. Na verdade, das 7 igrejas, Esmirna e Filadélfia foram as únicas 2 que perseveraram até o fim. Os crentes de Esmirna, eles não transformaram toda aquela dor em amargura. Comumente a gente vê cristãos, né, por passarem grandes batalhas na vida, grandes traumas, frustrações, sonhos não realizados. Enfim, as pessoas se tornam, às vezes, são cristãos, são crentes, são sinceros, mas não conseguem administrar as crises que vêm para todo mundo, as provações que não têm endereço certo, para cada um de nós. Na verdade, o Senhor Jesus nunca nos enganou, né? Ele disse que no mundo nós teríamos provações. Ele falou com todas as letras: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Mas ela não se deixou amargar. Os crentes dessa igreja não se deixaram amargar pela luta, pela tribulação. Os cristãos de Esmirna, eles perderam, irmãos, bens, né? Perderam, e muitos perderam a própria vida. E aí o Senhor Jesus chega e diz para eles, né? Vocês perderam bens, casas, propriedades, patrimônios, vidas, mas vocês são ricos. Que consolo ouvir da boca do Senhor Todo-Poderoso isso. Mas tu és rico, tu não és pobre, tu és rico. Porque a igreja de Esmirna tinha entendido que essa vida é transitória, passageira, aqui nós somos peregrinos, forasteiros. Nós precisamos fazer o que há de principal, que é proclamar as verdades do reino. A perseguição começou muito cedo, logo após o cristianismo ser considerado como seita pelo judaísmo e pelo Estado romano. Vocês lembram, né, que aonde os cristãos, os apóstolos pregavam, os apóstolos, os diáconos, né, os evangelistas da igreja, e aí a gente lembra do apóstolo Paulo, ele chegava em alguma cidade para pregar o evangelho e proclamar as boas novas. Em seguida, junto com eles, vinham logo os judaizantes para tentar desfazer, né, aquilo que estava sendo construído, que era levar as boas novas a um povo que vivia na sombra, na região da sombra da morte. Nós vemos aqui líderes como Estevão, foi o primeiro líder da igreja cristã, o nosso diácono Estevão. Antipas, outro líder. Antipas, ele foi um líder, queridos. Antes de passar para Policarpo, vamos ver aqui Antipas, né? A descrição da morte dele está em
Apocalipse capítulo 2, versículo 12 e 13, onde o Senhor diz assim: conheço o lugar em que habitas, né, em que Esmirna habitava, a cidade de Esmirna, e ali era um grande templo do diabo, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, olha como ele chama para Antipas, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tá? Perdeu a sua vida, mas ganhou infinitamente a vida realmente. Outro mártir da igreja foi Policarpo. Tá? Ele foi bispo também lá em Esmirna. Ele chegou a ser discípulo do apóstolo João. Que privilégio de Policarpo, né? Mas por causa da sua fé em Jesus Cristo, ele foi queimado numa fogueira, e isso no reinado do imperador Domiciano. Aconteceu isso em 155 depois de Cristo, ali no segundo século já. Outro mártir, Justino Mártir, né? Justino Mártir. Ele viveu 65 anos, quando, por causa da sua fé, ele era um filósofo procurando a verdade, e procurou a verdade em todos os filósofos da época que você possa imaginar, na cultura grega, em Platão, Aristóteles, Sócrates, enfim, mas o vazio continuava, e ele foi evangelizado por um velho missionário. E aí ele entendeu que era de tudo que ele precisava, era de Jesus Cristo. E por causa, então, ele passou a pregoar o evangelho. Na verdade, ele era um apologista, ele era um defensor, né, da fé cristã. E frases famosas como essas duas: o sangue dos mártires é a semente do evangelho. E é verdade, irmãos, o sangue daqueles homens, deles e de todos na história da igreja, é a semente do evangelho. Vocês podem nos matar, mas não podem nos causar dano verdadeiro. Louvado seja Deus. A igreja em Esmirna sofreu bastante, irmãos, como nós vimos na leitura. E a dor, ela assusta. A dor física é terrível, qualquer tipo de dor. A dor na alma, tanto quanto ou mais até do que a dor física. Todo tipo de dor assusta. A morte assusta. A nossa tendência é geralmente pensar que o sofrimento, a dor que a gente está passando não vai ter um fim. E às vezes, em determinados períodos na nossa vida, a gente pensa que, e fica tudo nebuloso, e a gente fica com a fé desafiada todos os dias. A gente sabe, irmãos, que tem provações sazonais, né? Elas chegam na vida do cristão, elas passam um período e encerram. Mas existem aquelas longas provações que tiveram uma data para começar, mas não tem data, nem sinalização alguma de quando elas vão encerrar. Essas são realmente a prova de fogo de muitos cristãos. E tem algumas gradações de sofrimento. A gente pode ver assim, que se um cristão, ou na igreja primitiva, ou na igreja do primeiro século, ou de todos esses séculos, ou até hoje, né, recebe um tiro, um tiro, acabou, não há muito sofrimento. Agora, se ele vai começando a coisa piorar, se ele vai para uma fogueira, o sofrimento ali, eu não consigo nem calcular o que seja a morte, né, uma pessoa morrendo, queimada viva, enforcada também, no meio das feras, no meio de muita tortura, como acontece ainda hoje, né? No mundo inteiro acontecem essas torturas, mais focadamente em alguns países totalitários,
ou então como o apóstolo Paulo numa masmorra fétida, sem data para ele sair, ou então com doenças terminais. São essas as gradações, e Deus, ele não vai permitir nenhuma prova na sua vida e nem na minha que não esteja de acordo com aquilo que nós recebemos para suportar. Deus é justo. A gente vê a perseguição dos mártires hoje, queridos. Mártires cristãos prestes a serem mortos pelo Estado Islâmico. Isso aqui é terrível, queridos. Tem acontecido assim milhares de mortes, aquelas publicadas e as não publicadas. Milhares e milhares e milhares de cristãos têm morrido. Inclusive há um dado da missão Portas Abertas, onde se vê uma progressão de martírios, de morte aos cristãos, de perseguição, uma progressão bem acelerada, uma curva para cima, né, claro. E aqui são os mártires, né, lá da igreja primitiva, os primeiros mártires, e os mártires do primeiro século, que eram entregues, famílias inteiras às vezes, na arena, onde ali o Coliseu, os espectadores, né, que eram alimentados pelos imperadores com pão, era a política do pão e do circo, e ali eles serviam de entretenimento para essa turba que estava totalmente cega. E ali eles entregavam a vida, porque sabiam que daqui eles partiriam para algo infinitamente maior. Irmãos, e eu não sei, mas nós poderemos ser os próximos, nós não sabemos. Queridos, para encerrar, nós vamos ver um vídeo da missão Portas Abertas, que trata exatamente da perseguição extrema ali na Coreia do Norte, com o líder totalitário Kim Jong-un, em trabalhos de campos forçados. Vamos assistir o vídeo e faremos o encerramento. O trabalho físico era difícil, mas o mais difícil era não ter liberdade de fé. Não podíamos orar livremente. Campos de trabalho forçado. Quando fui para a prisão, vi que é uma parede de tijolos e uma cerca, para que ninguém possa escapar. A parede é muito alta, e no topo de um portão de ferro bem alto e escuro você lê: não fuja. Escapar é o caminho para a autodestruição. No alto também, e em todos os campos do campo, há soldados vigiando com armas. E se algo acontece na prisão, eles estão prontos para atirar. Ryu, uma cristã perseguida norte-coreana, fugiu para a China após seu marido e filha falecerem. Quando foi descoberta, ela foi levada de volta à Coreia do Norte, a um dos muitos campos de trabalho forçado espalhados pelo país. Eu tentei o meu melhor para viver com dignidade, mas na Coreia do Norte não havia como, principalmente naquela época. E como meu marido morreu como cristão na prisão, eu realmente não poderia viver mais lá. Achei que morreria sem valor naquele país como todos os meus familiares. Então, decidi fugir para a China. Campos de trabalho forçado, assim como a morte, servem de punição aos cristãos da Coreia do Norte. A punição não está reservada somente ao cristão, mas também a toda a família. Haviam diferentes trabalhos dentro da prisão. Alguns plantavam, outros trabalhavam com construção, outros eram mineradores. Havia vários setores diferentes. Homens e mulheres ficavam separados. E todos os prisioneiros pareciam estar prestes a desmaiar. Eles estavam desesperados e morrendo de fome. Cada um recebia apenas um punhado de milho para comer. Qualquer um que se tornasse parte daquele grupo não sobreviveria por mais de 6 meses. Como a maioria não tinha fé em Deus ou qualquer coisa da qual dependesse,
Muitas pessoas acabaram morrendo. Então, coloquei minha fé em Jesus, que prometeu estar comigo mesmo no caminho mais escuro. Fiquei tão emocionada, porque o Senhor me disse que me ajudaria. Porque Ele me disse para eu não me preocupar. Eu poderia atravessar a cerca com fé de que eu não morreria. Eu orava no meu coração no meio da noite. Enquanto as pessoas estavam dormindo na prisão, eu acordava para orar em silêncio. Orava por todas aquelas pessoas que não sabiam sobre Deus. Eu orava para que Deus protegesse a igreja clandestina que meu marido iniciou ali. Para que o governo perverso desmoronasse e a liberdade de fé chegasse à Coreia do Norte. Orava para que a idolatria que persiste por gerações desaparecesse e que as pessoas se arrependessem, para que a prisão se quebrasse também. Apesar do cenário global apontar para mudanças no relacionamento com a Coreia do Norte, não existem sinais de melhora para as vidas dos mais de 300 mil cristãos no país. Estima-se que hoje, mais de 50 mil deles estejam em campos de trabalho forçado. É por causa da graça de Deus que alguns saem da prisão vivos e que eu sobrevivi no meio daquela solidão. Deus me disse para compartilhar e sacrificar. E Ele também me disse para evangelizar. E enquanto eu espalhava o evangelho, Deus protegia a igreja clandestina. Envolva a sua igreja no DIP 2019 e continue fortalecendo os irmãos da Igreja Secreta na Coreia do Norte. Queridos, esse vídeo foi um dos que nós tivemos a oportunidade de apresentar para a Igreja da Missão Integral por ocasião do DIP, Domingo da Igreja Perseguida 2019, cujo tema central foi a Coreia do Norte. E eu acredito que grande parte da igreja começou a ficar mais consciente do que acontece com aqueles que sofrem perseguições em países ditatoriais, em países onde é cerceada a liberdade de culto, de expressão e de religião. Oremos por eles, oremos continuamente, oremos todos os dias pelos nossos irmãos perseguidos. Todos esses que foram, nós poderemos, nós não fomos, mas nós precisamos fazer alguma coisa, queridos. Ou contribuir financeiramente, eles precisam da nossa ajuda. Orar também. Se informar de como está acontecendo as coisas ali. Não só na Coreia do Norte, mas como a Missão Portas Abertas publica anualmente a lista dos 50 países mais perseguidos. Orar todos os dias por eles. A gente não sabe o futuro do nosso país. Que Deus nos guarde. Fique com Deus. E até o próximo domingo, onde nós vamos dar continuidade à nossa querida escola dominical. Um grande abraço, queridos. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender.